palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Batista e essas são as palavras de esperança. Como você está? Passou bem de ontem? Espero que esteja tudo bem com você. Que essa palavra de hoje chegue ao teu coração, encontre um terreno fértil e que ao cair em seu coração essa semente possa ser muito bem cuidada e produzir muitos frutos de santidade. Vamos à leitura, Romanos 15, de 1 a 6. Está chegando ao finalzinho da leitura da carta aos Romanos, hein? Semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai concluir. E o que você está achando da carta aos Romanos? Depois manda seus testemunhos, aquilo que você achou dessa meditação, dessa reflexão da carta de Paulo aos Romanos. Como foi para você meditar sobre essa passagem da Sagrada Escritura, né? sobre essa carta da Sagrada Escritura. Vamos à leitura, Romanos 15, de 1 a 6. Nós, que somos os fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não procurarmos o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar a seu próximo em vista do bem para edificar. Cristo não procurou agradar a si mesmo. Ao contrário, como diz a Escritura, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Ora, tudo isso que foi escrito antes de nós, foi escrito para nossa instrução, para que, em virtude da perseverança e consolação que as Escrituras nos dão, conservemos a esperança. O Deus da perseverança e da consolação conceda que vocês tenham os mesmos sentimentos uns com os outros, a exemplo de Cristo. E assim vocês, juntos e a uma só voz, deem glória ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. São apenas 6 versículos, mas são muito preciosos e tenho certeza que vai nos ajudar muito nessa reflexão. O primeiro versículo começa dizendo algo no mínimo curioso. Nós que somos os fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não procurarmos o que nos agrada. Paulo está dizendo primeiramente num contexto daqueles que já tinham vivido uma experiência para com Deus. Fortes não no sentido físico, mas fortes com certeza no sentido espiritual. Paulo não estava se gabando, se achando mais forte que alguém. Mas no quesito de espiritualidade, com certeza Paulo era um homem muito firme. E a gente percebe isso nas suas escritas, né? Em cada carta que Paulo escreve, ele deixa algo muito claro seu. E se uma coisa que nós temos bem visível é que Paulo tinha uma força muito grande dentro do seu coração. E até quando ele fala assim, olha, é na minha fraqueza que Deus é forte em mim, é exatamente aí que ele prova a força que ele está falando. É a força da presença de Deus em sua vida. Não é a força de se fingir de forte, suportar tudo, não. Não é essa força. É a força de entender que o que nos sustenta é Deus. O que nos sustenta é Deus. O que nos faz fortes é Deus. E quanto mais nós aprofundamos na fé, quanto mais nós aprofundamos na espiritualidade, mais raízes e mais uma base firme nós vamos tendo. Claro que uma pessoa que está há muito tempo numa caminhada bem vivida de fé, ela tem um sustento maior, uma força maior do que quem está começando agora. Nós dizíamos isso durante essa semana, né? Que muitas das vezes aqueles que fazem uma experiência com Deus é um fogo de palha. Na hora é uma alegria, uma euforia, mas rapidamente já se esvazia, já se desanima. Na verdade, eu não falei aqui nas palavras de esperança, eu falei na pregação que eu fiz terça-feira, né? Mas assim, muitas das vezes aquele que é recém-convertido, ele não tem a firmeza, ele não tem a sabedoria de quem já está há muito tempo na caminhada.
Só porque aquele que está há muito tempo não é melhor do que ninguém, né? Nós estamos apenas dizendo na questão de aprofundar-se na fé e ter bases fortes na fé. Então, nós que somos fortes, nós que estamos cheios dessa graça do Espírito, vamos ser sustento e suporte para aqueles que ainda não vivem essa experiência, para que, motivados por esse testemunho, também queiram viver. Acredito que é mais nessa linha que Paulo está nos chamando à reflexão. E o versículo 2 diz que cada um de nós procure agradar o seu próximo com vista do bem para edificar. Hoje, na verdade, nós queremos quase todo mundo ser servidos. Se colocar à disposição do outro, servir, fazer as coisas com boa vontade. Não é todo mundo que tem pico e ânimo para isso, não. O pessoal anda muito desanimado de fazer as coisas para edificar o outro, para agradar o outro. Ninguém está fazendo nada por mim, porque eu vou fazer pelos outros. Até essa frase eu já ouvi. Cada um de nós procure agradar a seu próximo em vista do bem para edificar. E aí, Paulo vai explicar o porquê que ele escreve isso. Olha, Cristo não procurou agradar a si mesmo. Na verdade, nós sabemos que Cristo, ele sofreu por amor a você e a mim. Cristo não procurou agradar a si mesmo. Ao contrário, como diz a Escritura, os insultos daqueles que te insultam, João, caíram sobre mim, diz o próprio Deus, diz o próprio Senhor. Ora, tudo isso que foi escrito antes de nós, foi escrito para a nossa instrução, para que em virtude da perseverança e consolação que as Escrituras nos dão, conservemos a esperança. O que mantém firme a nossa esperança em Deus? Primeiro, meditar a palavra, ter em Cristo o grande exemplo de perseverança, o grande exemplo de serviço. Você percebe lá no lava-pés que ele deixa isso muito claro. Vocês querem ser os primeiros, então sejam os últimos. Aqueles que são os primeiros devem ser os primeiros a servir. Eu nunca me esqueço, na minha primeira coordenação, quando eu coordenei a Diocese de Patos de Minas a primeira vez, bem no início da minha coordenação, teve um encontro, né? E aí eu fui lá para a sede da renovação ajudar a lavar a sede. Porque eu sempre fiz isso para mim é a coisa mais natural do mundo, né? Ajudar a organizar um evento, isso aí é minha missão. Se eu sou servo naquilo que precisar. Não é onde eu quero servir, não. Tem muito servo acomodado, misericórdia, credo. Se não for no lugar que eu estou acostumado a servir, eu não vou. É muita frescura pro meu gosto, misericórdia. E aí o que acontece? Eu estava lá com a vassoura, varrendo um local lá, e chegou alguém: João, me dá essa vassoura, você não vai varrer isso aqui não, você é o coordenador diocesano. Eu segurei firme a vassoura e não entreguei para ela. Falei assim: por que você está dizendo isso? Qual que é a minha diferença de outro servo aqui da diocese? Nenhuma. Esse título é um título transitório. Daqui 2 anos a minha coordenação termina e vai vir outro coordenador. O que eu não posso perder a minha essência é: eu sou servo, e o servo faz tudo aquilo que precisa. E o servo não faz para agradar a si, mas para agradar a Deus e para servir os irmãos. Para servir os irmãos. Eu gosto de dizer que uma das grandes experiências que eu tive já trabalhando em encontro, que eu fui chamado só uma vez até hoje, foi trabalhando na cozinha do encontro. Foi maravilhoso, final de semana ali, na presença do Senhor, servindo os irmãos. Povo, João, você hoje trocou de lugar, graças a Deus. Estou nos bastidores. O povo não me chama para esse serviço. Pode chamar, gente, que se eu tiver disponibilidade, eu vou com o maior amor do mundo. Porque é serviço. Serviço não é somente a pregação, não é somente estar com o microfone na mão, não. E quem me conhece sabe o que eu estou dizendo aqui, não é da boca para fora. Senão eu não diria, eu estaria passando vergonha aqui agora. Eu aprendi que ser servo é se colocar à disposição dos irmãos e do Senhor onde Ele nos chamar. E a palavra está dizendo: olha,
Tudo isso que foi escrito antes é para nos manter firmes na esperança, é para nos dar a graça de perseverar, é para nos dar a graça de sermos consolados quando a gente estiver cansado, abatido, com a voz rouca, com sono. Juntou tudo num balaio hoje e esse cara sou eu, glória a Deus. Mas tá bom, vamos em frente. Quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor, me consumir para servir. O Deus da perseverança e da consolação conceda que vocês tenham os mesmos sentimentos uns com os outros. A exemplo de Jesus Cristo, ter o mesmo sentimentos uns com os outros, sentimentos de amor, sentimentos de perdão, de compreensão, de paciência. O servo que vai se colocar à disposição do Senhor ou à disposição do irmão tem que ter reflexos de Cristo na sua alma. As suas atitudes têm que se assemelhar às atitudes de Cristo, porque assim nós vamos tocar os corações, mesmo aqueles que são ingratos, mesmo aqueles que não dão valor em nada que a gente faz. Faça com amor, faça com doação, com entrega, com disposição, com alegria, com paciência. Faça a sua parte, para que o irmão seja alcançado pelo seu carinho, pelo seu zelo, pelo seu cuidado. É tão bonito quando a gente vê pessoas servindo, fazendo aquilo que está no seu coração, fazendo aquilo que está na sua alma. Sabe, não para agradar a si mesmo. Como é bonito quando a gente termina, por exemplo, um encontro ou um grupo de oração onde todo mundo se doou, se derramou ali em lágrimas, em suor, foi difícil e no final todo mundo louva a Deus e fala: graças a Deus, cumprimos mais uma missão, levamos a palavra, o povo de Deus foi evangelizado, almas foram resgatadas. Nada paga isso, gente, nada paga isso, porque a palavra de Deus não pode parar. E se eu parar de pregar, Deus vai suscitar outros também. Graças a Deus. A obra do Senhor não pode parar, independente de quem vai continuar fazendo essa obra chegar aos corações. E no final, Paulo termina dizendo: e assim vocês, juntos em uma só voz, vivendo a unidade, vivendo a caminhada unidos em comunidade, e assim vocês juntos e em uma só voz deem glória ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que o nosso louvor chegue ao Pai, mas que antes do nosso louvor chegue o nosso serviço ao irmão. Chegue o nosso serviço ao irmão. Nós não podemos, irmãos, nos acomodar e achar: não, tá bom do jeito que tá, Deus vai suscitar pessoas. Não, é preciso se colocar à disposição em socorro aos irmãos que gritam pela graça e pela misericórdia de Deus. Que você seja sinal de Deus e da presença do nosso Senhor Jesus Cristo diante daqueles que você encontrar durante esse dia de hoje. Pai amado e querido, dai-nos a graça de nos colocarmos a serviço do outro. Dai-nos a graça da perseverança e também de sermos consolados pelo Teu infinito e grandioso amor. E principalmente, Senhor, que nós possamos conservar firme no nosso coração a esperança da vida eterna, a esperança de um dia encontrarmos com o Senhor, e de encontrarmos também com tantos filhos e filhas de Deus que foram conduzidos para o céu, graças à nossa missão, graças ao nosso servir, ao nosso se colocar à disposição de Deus e do próximo. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos e filhas nesse dia, que o nosso coração se encha de amor, de alegria, de paciência, de paz, de persistência, de sabedoria, para que com todas essas graças dentro do nosso coração, nós possamos servir cada vez melhor aqueles aos quais o Senhor colocar diante de nós, durante esse dia e durante cada dia de nossa vida. Graças e louvores tenha a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo, e até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.